Você está assistindo a grande história do Édipo Rei. Laio consulta o oráculo de Delfos. Na Grécia Antiga, os oráculos eram vistos como portais entre os deuses e os humanos, e o mais famoso entre eles era o oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo. O rei Laio, preocupado com o futuro e com o destino de sua linhagem real, viaja até o oráculo para fazer uma pergunta justamente sobre o seu filho. E a resposta que ele recebe é assustadora e muito trágica também. E assim, o oráculo responde o destino de seu filho, que será o responsável pela sua morte e também que ele se casará com a sua própria mãe. E aí, nesse aviso dos deuses, abala profundamente Laio, porque ele revela um futuro marcado pela tragédia e também a vergonha para sua família, né? Todo o reino de Tebas. Bom, então, com medo que essa profecia se concretize, né? A gente entra na cena 2, em que o Laio, ele tenta agir contra o destino. Então, depois do nascimento, né, do Édipo, ele resolve que vai matá-lo. E aí, para isso, o que ele faz? Ele entrega o bebê para um servo de confiança dele, que também é pastor de ovelhas, né? E aí, Laio, ele ordena que o homem leve o bebê para o alto de uma montanha e abandone-o lá para que ele morra. E assim, ele quer que ele também morra com os pés perfurados e amarrados, o que dará origem também ao nome Édipo, né, que em grego significa pés inchados. Mas nisso, o pastor, comovido com toda a situação, né, ele não consegue cumprir essa ordem. Então, ele sente pena da criança e entrega aos reis de Corinto, que criam o menino como se fossem dele. Na cena 3, o Édipo ele já vai estar maior, né, já adulto, ele vai escutar a mesma profecia. E aí ele vai estar acreditando, né, que seus pais verdadeiros são os de Corinto, mas ele foge para evitar o destino. E ele chega em Tebas. Nisso, o Édipo ele encontra a cidade domada pela Esfinge, que mata quem não resolve seu enigma. E o enigma era: qual animal anda com 4 patas de manhã e 2 ao meio-dia e 3 à noite? O Édipo responde corretamente, que era o ser humano. Porque primeiro era o bebê, depois o adulto, depois o idoso. E aí nisso ele é tratado como um herói e a cidade então o acolhe dessa maneira. Na cena 4, a gente escolheu o casamento dele, né, com a Jocasta, que era a rainha de Tebas, mas assim, após a morte de Laio, ela se tornou viúva. Então, como recompensa por salvar Tebas, o Édipo ele se casa com a rainha Jocasta e assim ele se torna o novo rei de Tebas, mas ele não sabe que se casou com a própria mãe. Cena 5. Anos depois, uma peste atinge Tebas, e aí nisso o oráculo ele informa que a praga só acabará quando o assassino de Laio for descoberto e também punido. Cena 6. Dessa forma, o Édipo ele chama Tireses para saber mais a fundo sobre isso, que ele era um adivinho cego, famoso pela sua sabedoria e por ter o dom da profecia, assim facilitando para revelar quem matou o Laio. Mas quando Tiresias chega, ele hesita em falar. Ele já sabe a verdade, mas ele teme as consequências. E aí, por ser tão pressionado, né, e insultado por Édipo, ele enfim revela a verdade. Você é o assassino que procura. Essa revelação choca Édipo. E o Édipo, assim, ele se recusa a acreditar. Ele se enfurece e acusa Tiresias de conspirar contra ele, dizendo que o velho profeta foi manipulado por Creonte, seu cunhado, para tomar o trono. Então, nessa cena, o Édipo, ele tá, assim, completamente cego pela sua própria arrogância, acreditando que domina tudo. Mas é Tiresias, o cego de verdade, né, que enxerga o que ele ainda não vê. Cena 7. É meio que o clímax revelador da tragédia, o momento em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam e a verdade terrível vem à tona. A revelação dessa verdade é após a acusação feita por Tiresias na cena passada. O Édipo, ele fica desconfiado, confuso e até perturbado. Então ele não quer acreditar que matou o próprio pai, muito menos que possa estar envolvido em algo tão trágico assim. Por isso, ele decide continuar investigando sua origem para poder saber mais a fundo sobre essa história. Então, entra em cena o mensageiro de Corinto. Esse homem, ele traz uma notícia aparentemente meio que boa, que o rei Políbo, que era o rei de Corinto, o seu pai adotivo, né, morreu. E que agora o Édipo ele está livre para assumir o trono de lá. Mas ele se recusa, porque ele ainda teme que a profecia pudesse se concretizar. Então, o mensageiro dá uma informação assim, inesperada. Ele fala que não precisa ter medo, pois Políbo não era o seu pai biológico. Então, logo depois, o mensageiro ele vai lá e chama o pastor que salvou Édipo, o mesmo servo de Laio que havia sido ordenado a matá-lo quando bebê.
É nesse momento que Édipo percebe que sua origem é um mistério e que a verdade está mais próxima ainda. O pastor, ele resiste a falar, mas acaba confessando. Ele é o filho do rei Laio e da rainha Jocasta, que foi ele quem levou-o para longe. O impacto dessa revelação foi que tudo se encaixou. Ele teve a recordação que há anos atrás, enquanto ele estava tentando passar o caminho para Tebas, ele encontrou um homem que o impediu e que era velho, da idade de seu pai Laio. Então, ele o matou sem saber que era seu verdadeiro pai. Ele também se casa com Jocasta, tendo filhos com ela sem saber que era sua própria mãe. Após essa grande revelação de toda a verdade, a gente entra na cena 8, em que Jocasta e o Édipo eles reagem de uma forma trágica e simbólica, cada um de sua própria maneira. Jocasta, ela descobre 3 coisas: que é mãe e esposa de Édipo, que teve filhos com o próprio filho e que o homem que ela ama, Édipo, matou seu pai, que era Laio, e ainda sem saber. Diante disso, o horror e a vergonha são insuportáveis, então ela corre para os seus aposentos, né? Em desespero absoluto, assim, ela se enforca com as próprias roupas ou lençóis. A sua própria morte, então, ela representa, né, esse gesto de negação, de vergonha e a tentativa, assim, de silenciar toda a verdade sobre tudo o que aconteceu. Depois, o Édipo, ele entra no quarto e ele encontra a Jocasta morta. E ao ver o corpo da mãe, barra esposa, né, pendurado, é tomado por uma dor profunda e incontrolável, que inclusive foi muito retratado nessa parte da obra. E assim a realidade acaba o destruindo, né? Então ele arranca os broches da roupa de Jocasta, os objetos que são mais pontiagudos, assim, né? Então ele acaba perfurando, né? Furando os próprios olhos. E assim ele se cega. Fala que ela viu algo que ele não viu, algo que a verdade está diante dele, ele prefere não vê nada. Então ele resolve cegar sobre a verdade, né? Ignorar todos os acontecimentos. Cena 9 e última. A gente tem parte em que o Édipo, ele aparece assim, ensanguentado, desorientado e em total desespero, né? Depois de ter cegado com os broches de Jocasta. Então ele se aproxima do povo e diz que não é mais digno de reinar, que era melhor que os expulsassem da cidade, como mandaram os deuses, né? Como mandaram também a profecia. Que ele não é mais o homem, ele é meio que um monstro, né? Ele é filho de toda essa maldição. Nesse final, o Édipo, ele se despede dos seus filhos. Ele os chama para uma última despedida. Aí, nisso, a gente vê que ele deixa o trono, né? Para os seus filhos herdarem, né, os homens, mas é mais presente na cena final as mulheres, em que ele fala para as filhas como ele sente em relação a tudo isso. Sobre a sua culpa, em que ele não queria que a destruição da sua própria vida afetasse o futuro delas também, em que ele não queria ter essa interferência. Ele fica preocupado em como elas seguirão daqui para frente, como elas irão se casar, como a sociedade as verão também. E assim ele vai embora, né, sendo exilado e as deixando para trás. Ele então é exilado, né? Ele abandona o palácio, andando sozinho, cego e com roupas assim rasgadas. Ele deixa o trono para os seus filhos, mas leva consigo o peso de toda a tragédia. O exílio é o último estágio da purificação da tragédia, né? Em que o Édipo ele reconhece sua falha, se autolistou como muito importante de lição de moral que a gente aprendeu mesmo ao ler essa história, né? É que o primeiro é aceitar que a gente não pode controlar tudo, que por mais que a gente planeje ou tentamos evitar certas coisas, nem tudo está nas nossas mãos. Como no Édipo, né? Às vezes a vida toma rumos inesperados e ele precisou lidar com isso. E a verdade, ela pode ser dura também, mas ela é necessária. Buscar a verdade pode nos trazer uma grande dor, mas é o caminho para esse amadurecimento e crescimento. O Édipo, ele nos mostra que mesmo sofrendo, é melhor encarar essa realidade do que viver em uma própria mentira. O terceiro ponto é que ter responsabilidade é um sinal de grandeza. Mesmo sem saber o que estava fazendo de errado, o Édipo, ele assume as consequências dos seus atos. Isso nos ensina que assumir os nossos próprios erros, mesmo quando não forem intencionais, a gente querer fazer aquilo, é um sinal de caráter. Quinto ponto fala que conhecer a si mesmo é essencial. O que quer dizer com isso? No final da história, o Édipo, ele descobre que ele realmente é. E isso vai mostrar que se ele se conhecer de verdade, mesmo que seja difícil, acaba sendo fundamental para entender a própria vida. Então ele amadurece e descobre melhor quem ele é, tanto no seu passado quanto no seu futuro.